Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai continuar discutindo alguns exemplos simples de dielétricos para a gente ganhar mais um pouco de familiaridade com os conceitos de polarização e cargas induzidas. Então, um resumo muito rápido do que a gente viu até agora, né? A gente viu que materiais dielétricos eles podem apresentar essa propriedade de polarização, né? Ou seja, eles podem apresentar pequenos dipolos ao longo do material que são caracterizados por essa quantidade chamada de vetor de polarização, que na verdade me dá uma densidade do momento de dipolo distribuído ao longo do material. E a gente viu que essa polarização vai induzir cargas reais no meu material, tanto uma possibilidade de cargas distribuídas ao longo do volume, quanto em sua superfície. E, portanto, o potencial elétrico gerado por essa polarização pode ser calculado como uma integral sobre essa densidade de cargas volumétrica e uma integral sobre a densidade de cargas na superfície. E a gente viu que essa densidade de cargas volumétricas ela pode ser calculada direto desse vetor polarização, então ele é menos o divergente desse vetor polarização. Então, como a gente já discutiu, esse vetor polarização ele tem que mudar de ponto a ponto no volume do meu material para que eu tenha essa densidade de cargas, né? Se esse vetor for constante, a gente só vai ter uma densidade de cargas na superfície. E essa densidade de cargas na superfície é dada por esse produto escalar aqui. Então, é o vetor polarização, produto escalar com a normal à superfície. Então, se eu calcular isso daqui, isso vai me dar a minha distribuição de cargas. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir alguns exemplos simples para praticar esses conceitos. Então, o primeiro exemplo é um pouco parecido com o que a gente discutiu na aula passada. Né? Na aula passada, a gente discutiu, na verdade, um modelo para uma polarização uniforme de uma esfera, mas a gente viu que, enfim, efetivamente, o que a gente tinha era um vetor polarização constante dentro da esfera e a gente conseguiu calcular o campo. Aqui a gente vai ver que a situação é um pouco mais complicada, né, por causa da geometria do problema, mas ainda assim a gente vai conseguir tirar alguns resultados. Né? Então, o problema é análogo ao que a gente discutiu antes, só que em vez de uma esfera é um cilindro. Tá? Então, eu tenho um cilindrozinho aqui, finito, ele não precisa ser infinito, tá? Com uma polarização constante, que aqui eu escolhi, tá apontando no eixo Z. Tá? E aí eu vou querer calcular o potencial elétrico para esse cilindro. Né? A gente vai ver que a gente vai chegar numa expressão complicada e, sob certas aproximações, a gente vai conseguir calcular esse potencial. Tá? Então, primeira coisa, né, para a gente poder calcular esse potencial elétrico é calcular quais são as cargas induzidas. Né? Essa polarização uniforme, quais são as cargas que ela vai induzir no meu material? A gente lembra que a polarização é gerada por uma certa separação das cargas, e quando eu somo isso ao longo do meu material, isso me dá uma distribuição de cargas. Então, nesse caso, né, o meu vetor polarização ele é constante dentro do material, e ele, com a minha escolha do sistema de coordenadas aqui, ele aponta na direção Z. Tá? Então, o primeiro passo que a gente sempre tem que fazer é calcular as cargas induzidas. Então, a minha densidade de cargas volumétrica, nesse caso, ela vai ser nula, porque esse meu vetor P é constante dentro do meu material. Então, eu não tenho nenhuma carga induzida dentro do meu material. E aí, fora do meu material, né, não fora, mas na superfície do meu material, eu tenho a minha densidade de carga superficial. E aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu tenho tipicamente três superfícies. Né? Eu tenho a tampa superior, eu tenho aqui a tampa inferior e eu tenho a lateral do meu cilindro. Né? Então, a gente lembra que para calcular essa densidade de carga superficial, a gente tem que fazer o produto escalar do vetor polarização com a normal à superfície. Então, se eu considerar, por exemplo, a lateral do meu cilindro, a normal à superfície é um vetor radial, ou um versor radial. Mas o meu vetor polarização está apontando para cima, então esses vetores vão ser ortogonais. Ou seja, a minha densidade superficial vai ser zero na lateral do meu cilindro. E nas tampas? Nas tampas não. Né? Então, na tampa de cima, eu vou ter, né, a minha normal aqui na tampa de cima, ela aponta justamente na direção Z, tá? Então, esse produto escalar vai ser mais P
na tampa superior. Na tampa inferior, a normal aponta para baixo, tá? Na direção menos E. Então, esse produto escalar aqui, né, de P com N vai dar menos P na tampa inferior. Tá? Ou seja, o meu cilindro polarizado, o que ele tem? Ele não tem carga nenhuma no volume dele, mas ele tem uma carga aqui positiva na tampa de cima e uma negativa na tampa de baixo. Tá? Ou seja, a gente pode substituir esse problema por um cilindro com as tampas carregadas e a gente vê que essa distribuição de cargas nas tampas é uniforme, é constante, né? Esse P é um número. Então, efetivamente, o problema se torna um problema de dois discos uniformemente carregados. E aí, se eu quiser calcular o meu potencial elétrico, eu tenho que calcular o potencial elétrico desses dois discos e somar eles. Né? Então, como que eu faria isso daqui, né? Eu faria, por exemplo, a integral sobre a distribuição de cargas desses discos. Né? Então, no disco de cima, eu tenho uma densidade de cargas uniforme P. E aí eu teria que integrar sobre a tampa de cima. E a gente lembra que a gente sempre tem que dividir pela distância do meu vetor R ao vetor que aponta para minhas carguinhas. Então, eu teria que fazer essa integral na tampa superior. Na tampa inferior, seria uma integral muito parecida. A única coisa que muda, obviamente, é a posição do disco, que agora, em vez de ele estar acima da minha origem, ele vai estar abaixo. E, além disso, a densidade de cargas, que em vez de ser mais P, vai ser menos P. Então, seria uma integral totalmente análoga. Mas aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, a minha densidade de cargas vai ser menos P. Então, aqui seria a integral sobre a superfície da tampa inferior. E aí a gente pode desenvolver um pouquinho mais essa integral, a gente vai escrever ela de uma maneira um pouco mais explícita, mas a gente já sabe que o potencial de um disco, a gente já tentou resolver esse problema algumas vezes, ele é fácil de ser calculado se eu estou com um ponto aqui no eixo desse disco, mas se eu estou fora do eixo, ele é difícil de ser calculado, a gente não consegue uma expressão explícita para ele. Né? Mas ainda assim a gente vai trabalhar um pouco mais e depois vai fazer algumas aproximações para chegar em algum resultado analítico. Tá? Então, a primeira simplificação que eu posso fazer, e aqui eu não perco nada em generalidade, é assumir que esse vetor R, certo? Como eu tenho uma simetria azimutal, eu posso assumir que ele está no plano XZ. Né? Então, imagina que eu tenho o meu eixo X aqui. Então, posso imaginar que o ponto onde eu quero calcular o meu potencial está nesse plano XZ. Tá? Isso vai me simplificar um pouquinho só os resultados. Tá? Então, em coordenadas cilíndricas, significaria que o meu vetor posição seria isso daqui. Né? E agora, para eu escrever essa integral, efetivamente o que eu preciso fazer é definir quem é o meu R'. É o meu vetor R', que é esse vetor que vai percorrer a minha tampa superior nessa primeira integral e a minha tampa inferior na segunda integral. Tá? Então, vamos lá. Se eu escolher coordenadas cilíndricas, para qualquer ponto na tampa de cima, a minha coordenada Z vai ser L sobre 2. Então, estou assumindo que a origem está bem no centro do cilindro. Então, para qualquer ponto nesse disco de cima, o valor da coordenada Z é L sobre 2. E o S' e o φ' vão variar. Né? O S' vai variar de 0 a A e o φ' de 0 a 2π. Certo? Então, o meu elemento de área é esse daqui. E aí, aquele vetor diferença vai ser, né, o módulo desse vetor diferença vai ser a raiz quadrada de Z menos L sobre 2, porque L sobre 2 é a coordenada Z desse vetor R'. E aí, para o vetor, né, para as outras componentes, eu vou ter S menos X' ao quadrado mais Y' ao quadrado. Se eu escrever isso em termos de S' e φ',
eu chego nessa raiz aqui. Certo? Então, estou escrevendo explicitamente, né? Daqui a pouco a gente vai chegar, a gente não vai conseguir evoluir muito mais, mas pelo menos eu estou conseguindo escrever explicitamente uma expressão, né? Então, para a tampa de cima, eu vou ter exatamente essa integral aqui que eu teria que resolver. Para a tampa de baixo, vai ser praticamente análogo. A única diferença é que a coordenada z de um ponto na tampa inferior vai ser, na verdade, menos L sobre 2. Certo? Então, efetivamente, tudo que a gente vai ter que trocar é esse sinal aqui. E a gente lembra que tem um sinal de menos, porque a densidade de carga na tampa de baixo é negativa. Então, a gente chega nessa expressão aqui. É uma expressão para o nosso potencial, só que a gente não consegue resolver essa integral explicitamente. Poderia, se eu tivesse valores numéricos, eu poderia resolver ela numericamente. Mas para a gente ter algum resultado analítico, vamos fazer uma aproximação relativamente simples. Vamos assumir que a gente está interessado no potencial bem distante desse cilindro. Então, esse R aqui está bem longe aqui. O que significa estar bem longe? Significa que ele é muito maior do que o tamanho do cilindro e o raio do cilindro, certo? Então, eu vou assumir essa aproximação aqui. E aí a gente já sabe, né, das aulas anteriores, que sob essa aproximação, se eu estou bem longe da minha distribuição de cargas, eu posso aproximar o meu potencial por uma expansão em multipolos. E aqui eu só vou manter os dois primeiros termos, certo? São os mais fáceis de serem calculados. Então, eu tenho dois termos aqui. Eu tenho o primeiro termo, que é o da carga total, mas a gente sabe que a carga total é nula do meu sistema como um todo, né? Porque a carga do disco de cima é exatamente oposta à carga do disco de baixo, então a carga total é nula. E esse momento de dipolo aqui é o momento de dipolo total do meu sistema, certo? Então a gente não pode confundir com os dipolozinhos que estão lá dentro do meu cilindro, é simplesmente o momento de dipolo total do meu sistema. Certo? E como é que eu calculo esse momento de dipolo? Eu lembro que ele é dado pela integral da densidade de cargas vezes a posição da minha carga. Essa é a expressão geral para calcular o momento de dipolo para uma distribuição de cargas. Nesse caso aqui, eu tenho dois lugares onde eu tenho cargas, a tampa de cima e a tampa de baixo. Então, eu tenho que fazer essa integral sobre a tampa de cima e a tampa de baixo. Então, eu vou ter que fazer a integral da minha densidade de cargas vezes a posição dessas cargas na tampa de cima e também na tampa de baixo. Tá? Então, é essa integral que eu vou ter que fazer aqui. Essa integral a gente vai ver que é possível de ser feita, né? Então, aparentemente, ela é complicada, mas ela é muito mais simples do que tentar resolver o meu potencial exatamente. Né? Daí vem a utilidade da expansão em multipolos. Né? É uma aproximação, mas nos permite chegar a uma expressão analítica. Tá? Então, vamos tentar fazer essa integral. Né? Tudo que eu preciso para calcular essa integral, bom, a densidade de cargas ela é constante na tampa de cima e de baixo, então ela vai sair da integral. Na tampa de cima ela vai ser mais P, na tampa de baixo ela vai ser menos P. Então, tudo que eu preciso agora é definir quem é esse vetor R', que na verdade a gente já escreveu anteriormente. Então, se eu estou, por exemplo, na tampa de cima, o meu R' vai ser dado por esse vetor aqui, né? S' chapéu, mais L sobre 2, que L sobre 2 é a coordenada Z de qualquer ponto nessa tampa. E se eu escrever isso em termos dos meus versores cartesianos, né, para um ponto qualquer aqui, a componente x vai ser S' cosseno φ, a componente y vai ser S' seno φ. E a z está fixa em L sobre 2. E eu vou querer integrar sobre todo o meu disco. Então, esse S' vai de 0 a A e o φ' vai de 0 a 2π. Tá? Então, essa é a integral que eu vou querer fazer aqui. Certo? Então, eu vou ter uma integral de 0 a A, de 0 a 2π. A minha densidade de carga na tampa superior ela é mais P, e ela é constante. E aqui eu vou ter que escrever o meu vetor R'. E aqui eu estou integrando um vetor, então eu vou integrar componente a componente. E para isso é essencial que a gente escreva esse vetor em termos de versores cartesianos, porque esses versores estão fixos. Né? Se eu usasse essa expressão aqui,
esse versor S' estaria mudando de direção ponto a ponto no espaço. Então, seria muito mais complicado eu fazer essa integral. É por isso que eu escrevi já em termos dos meus versores cartesianos. Então, eu vou ter que fazer a integral justamente desse vetor aqui, sobre essa superfície, né? Então, aqui eu vou continuar aqui embaixo. O meu elemento de superfície aqui, que é o dA', vai ser S', dφ', ds'. Então, vou ter que fazer essa integral. E aí, essa integral é fácil de ser feita, né? A integral em φ' vai ser uma integral de cosseno ou seno. Se a gente fizer essa integral em φ', a gente vai ver que as integrais de cosseno ou seno, elas vão dar zero, porque eu vou estar integrando de 0 a 2π. Então, esse termo aqui vai dar zero, esse termo aqui vai dar zero. Então, só vai sobrar um termo na direção z. E o termo na direção z também é fácil de ser calculado, né? Esse L sobre 2 sai da integral, não tem dependência em φ, então vai aparecer um 2π da integral em φ. E aí o que eu vou ter que integrar efetivamente é S'. E S', a integral de S' dá S' ao quadrado sobre 2, calculado em A e 0. Então, isso vai me dar A ao quadrado sobre 2. Então, o resultado dessa integral vai ser P π ao quadrado L dividido por 2. Na direção Z. Então, essa é a contribuição para o meu momento de dipolo total desse cilindro que vem da tampa superior. É justamente essa quantidade aqui, aponta na direção Z, como a gente esperaria. Agora vamos calcular. Para a tampa inferior vai ser praticamente idêntico o cálculo. A única coisa que eu vou mudar é que essa coordenada Z agora, de um ponto aqui na tampa inferior, vai ser menos L sobre 2. E a densidade de carga na tampa inferior vai ser menos P. Então, eu vou ter um sinal, né, eu vou repetir toda essa conta, mas aqui eu vou ter um sinal de menos e aqui eu vou ter um sinal de menos, que vão se cancelar. Então, eu vou ter exatamente o mesmo resultado para a tampa inferior. Tá? A densidade vai ser menos, a minha posição vai ser menos, eu vou ter agora um menos com menos, que vai dar um mais, e eu vou chegar exatamente no resultado que eu tinha antes. Então, a contribuição da tampa inferior é idêntica à da tampa superior. E, portanto, o meu momento de dipolo total desse cilindro inteiro vai ser a soma dessas duas integrais, que vai ser simplesmente P πa² vezes L na direção Z. E aí a gente vê que esse resultado, ele faz todo sentido e a gente poderia ter obtido ele diretamente. Tá? Porque se a gente lembrar que esse cilindro ele tem uma polarização constante, e a polarização nada mais é do que uma densidade de dipolos, tá? Se eu integrasse essa polarização sobre todo o volume, eu teria um momento de dipolo total no meu sistema, que é justamente o que a gente calculou aqui. E como esse vetor polarização é constante, o momento de dipolo total seria simplesmente o vetor polarização vezes o volume do cilindro, que é exatamente o que aparece aqui. Isso aqui é justamente o volume do cilindro. Então, eu fiz esse caminho só para a gente ver que os dois resultados de fato são consistentes, mas a gente poderia ter chegado nesse resultado de uma maneira muito mais simples, pegando o meu vetor polarização e multiplicando pelo volume do cilindro. Obviamente, esse resultado é simples de ser calculado, porque o vetor polarização ele é constante em todo o meu cilindro. Se ele estivesse mudando, eu teria que realmente integrar ele. Mas como ele é constante, vai ser o momento de dipolo total, vai ser simplesmente ele vezes o volume. Tá? Bom, para que a gente estava calculando tudo isso? Para a gente poder calcular o potencial elétrico naquela expansão em multipolos. Tá? Então, se eu calcular o meu potencial elétrico usando esse momento de dipolo total, a gente lembra que o termo de carga é zero, o termo de monopolo é zero. Então, o meu momento de dipolo total aqui é πl² vezes o vetor de polarização.
E o vetor de polarização, eu tenho que, para calcular o potencial elétrico, eu tenho que fazer o produto escalar desse momento de dipolo total com o vetor R. Como esse vetor polarização aponta na direção Z, o produto escalar com o vetor R vai me dar o módulo desse vetor vezes cosseno θ. Então, eu chego nessa expressão aqui para o meu potencial elétrico. Ou seja, na expansão de multipolo, quando eu estou bem longe desse cilindro, todo ele é bem pequenininho e ele efetivamente corresponde a um momento de dipolo que é dado pelo vetor polarização vezes o volume do cilindro, e o meu potencial fica fácil de ser calculado. Obviamente, só é válido nessa aproximação. Se eu começo a chegar perto do cilindro, o meu potencial vai ser mais complicado. Tá? Então, isso era só uma maneira da gente investigar um pouco mais a polarização, o momento de dipolo, e ver que todos esses resultados são consistentes. Né? De fato, esse vetor polarização me dá uma densidade de dipolos, e, portanto, se, nesse caso, como ele é constante, para eu calcular o dipolo total do meu sistema, eu poderia simplesmente multiplicar ele pelo volume do cilindro. Né? Mas a gente calculou também de outra maneira, a gente considerou as distribuições de carga e calculou o momento de dipolo dessa distribuição de carga. E viu que os dois cálculos são equivalentes. Agora eu quero discutir um outro probleminha simples também, mas só para a gente ver um caso onde o vetor polarização ele não é constante. E ele é o caso de uma esfera com certo vetor de polarização que aponta radialmente para fora e ele cresce com raio. Certo? Então, ele é um vetor de polarização que vai crescendo em intensidade com raio. Como ele está mudando ao longo do volume, a gente vai ver que a gente vai ter agora uma densidade de cargas dentro do volume. Mas o que a gente vai querer calcular nesse problema não vai ser agora o potencial elétrico, mas a gente vai querer calcular a carga total induzida devido à presença dessa polarização. Então, a gente já viu que a polarização pode induzir uma densidade de cargas volumétrica e superficial. Nesse caso, como ele está mudando ao longo do volume, as duas vão aparecer. E eu quero calcular qual é a carga total, então, desse material. A gente sabe a resposta, na verdade. Né? Se ele é um material dielétrico e ele não tem uma carga, ele não está carregado eletricamente, a polarização, tudo que ela vai fazer é mudar a distância entre as cargas. Mas a carga total do meu sistema continua sendo zero. Tá? Então, a gente já sabe a resposta. Mas vamos ver se, de fato, ela é consistente com essa densidade de cargas induzida e a densidade de carga superficial induzida. A gente sabe que a polarização só desloca as cargas, mas a soma continua sendo zero. Vamos verificar explicitamente isso nesse exemplo. Certo? Então, vamos calcular as cargas induzidas pela polarização. Então, a densidade de cargas volumétrica ela é menos o divergente daquele vetor polarização. Como ele está escrito em coordenadas esféricas, eu vou usar o divergente em coordenadas esféricas, que é menos 1 sobre r ao quadrado ddr de r ao quadrado p, onde p é a direção desse meu vetor na componente radial, a componente radial dele, que é a única que ele tem. Então, o p a gente lembra que ele é alfa r ao cubo. Então, aqui dentro eu vou fazer uma derivada de r à quinta. Então, vai cair um 5. Certo? Então, isso vai me dar menos 5 alfa r à quarta, que quando eu divido por esse r ao quadrado aqui, vai me dar um r ao quadrado. Certo? Então, essa é a densidade de carga volumétrica. Então, a gente vê que bem no centro da minha esfera eu não tenho carga nenhuma, esse R é zero, mas conforme eu vou me afastando, eu vou tendo cada vez mais carga. A minha densidade de carga vai aumentando. Essa é a volumétrica. Né? E a gente vê também uma outra observação, que ela é sempre negativa. Né? Eu vou assumir que esse alfa é alguma constante qualquer, positiva, então ela vai ser sempre uma densidade de carga negativa. E o que acontece com a densidade de carga superficial? Bom, isso aqui é P produto escalar N, calculado na minha superfície. Né? Então, eu vou querer calcular o meu vetor polarização na superfície da minha esfera, ou seja, em Rzinho igual a Rzão, que é o raio da esfera. E esse N chapéu é o vetor normal à minha superfície, que é sempre o R chapéu nesse caso. Certo? Então, isso aqui vai ser alfa Rzão ao cubo, R chapéu. Esse
é o meu vetor polarização, produto escalar com S, R chapéu, então isso vai me dar simplesmente alfa Rzão ao cubo. Então a gente vê que a densidade superficial ela é constante, né? Ela é uniforme em toda a minha esfera. E ela é positiva, né? Como a gente já intuiu, a carga total tem que ser nula, né? Tem que ser zero. Então, se eu tenho uma densidade de cargas negativa aqui, aqui fora vai ter que aparecer uma positiva. E pode parecer que as coisas não estão relacionadas, mas esses sinais aqui justamente me dão essas duas distribuições de carga. Então, agora o que eu quero calcular é qual é a carga total. Tá? Então, eu tenho uma densidade volumétrica, uma densidade superficial, eu vou querer calcular a carga total dentro do meu volume, a carga total na superfície e ver se de fato uma cancela com a outra. Então, o problema que eu tenho agora é esse daqui, né? Eu tenho uma densidade volumétrica de cargas que não é constante, muda com raio, e tem uma densidade superficial que é constante. Então, a minha carga total do meu sistema agora vai ser dado pela integral da densidade de cargas volumétricas sobre todo o volume, mais a integral da densidade superficial sobre toda a área. Tá? Então, se eu montar essas integrais, para a integral do meu volume, eu vou querer integrar o Rzinho de 0 a Rzão, θ de 0 a π, φ de 0 a 2π. A minha densidade de cargas, a gente calculou aqui, é menos 5 alfa R ao quadrado. Então, eu vou ter menos 5 alfa R ao quadrado. E aí eu tenho o meu elemento de volume, que é R ao quadrado seno θ, dφ, dθ, dr. E a densidade superficial eu vou querer integrar sobre toda a minha casca esférica. Então, eu vou variar o θ de 0 a π, o φ de 0 a 2π. A densidade de carga superficial que a gente calculou era alfa Rzão ao cubo, é uma constante. E o meu elemento de área aqui vai ser Rzão ao quadrado seno θ dφ dθ. Então, são essas duas integrais que eu tenho que calcular. Então, não são difíceis, são fáceis de serem calculadas. Vamos calcular a primeira aqui. Então, a primeira integral, bom, o meu integrando só depende de r ao quadrado, então a integral em θ em φ vai me dar os famosos 4π. Certo? Então, isso vai me dar 4π vezes a integral em r, que vai de 0 a Rzão, de menos 5 alfa, e aí eu tenho um r à quarta aqui, dr. Então, eu tenho um r ao quadrado que vem da minha densidade de cargas e um r ao quadrado que vem do meu elemento de volume. Então, isso daqui vai me dar menos 5 alfa, 4π, Rzão à quinta sobre 5. Então, se eu integro o Rzinho à quarta, me dá Rzinho à quinta sobre 5, calculado em 0 em R, me dá Rzão à quinta sobre 5. E aí, esse 5 cancela com esse 5, isso vai me dar menos 4π alfa Rzão à quinta. Então, essa é a minha carga total no volume da minha esfera e é uma carga total negativa. De fato, já que a densidade é negativa. Agora, vamos calcular qual é aquela carga na casca da minha esfera. Tá? Então, essa integral é ainda mais fácil, né? Porque o meu integrando é constante. Então, vai me dar simplesmente um 4π vezes alfa R à quinta. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Tá? Então, de fato, a minha carga total é nula, como a gente já sabia que deveria ser. Então, apesar do cálculo das cargas induzidas serem bem diferentes, né? Um é o produto escalar do meu vetor polarização com a normal e o outro é o divergente desse vetor polarização, a gente vê que as cargas induzidas, de fato, a soma total delas é nula, como deveria ser. Né? Dá para provar isso em um caso geral, eu fiz só um exemplo particular aqui, mas é provar que, em geral, isso sempre vai acontecer. Né? Então, a polarização, de fato, é um deslocamento das cargas. Né? Nesse nosso problema aqui, a gente tem cargas positivas sendo empurradas para a superfície, e aí sobra uma densidade de cargas negativas nesse volume, mas a carga total continua sendo zero, como a gente acabou de provar aqui. Tá bom? Então, esses eram os probleminhas que eu queria discutir, só para a gente trabalhar um pouco mais esses conceitos de
de momento de dipolo, polarização e cargas induzidas e compreender um pouquinho mais eles. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar a nossa discussão de dielétricos e campos elétricos na presença de dielétricos. Bom, tchau, tchau.